A esposa do meu irmão mentiu dizendo que eu a engravidei, e meus pais acreditaram nela instantaneamente, e eu desapareci por... Eu sou Daniel, tenho 34 anos, e meu próprio pai me bateu na frente de toda a nossa família porque acreditou numa mentira que a esposa do meu irmão contou para ele. Uma mentira que foi criada para roubar minha herança e destruir minha vida. Antes de contar como descobri todo o esquema podre deles e recuperei meu nome, me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. É sempre incrível ver quão longe essas histórias podem chegar. Era o aniversário de 60 anos do meu pai, uma daquelas tardes perfeitas e frescas de outubro na Nova Inglaterra que parecem ter sido criadas por Hollywood. O ar cheirava a fumaça de madeira da chaminé de um vizinho e ao doce e terroso cheiro de folhas caídas. Dentro de casa, era uma bolha de calor e risadas, preenchida com o aroma rico do famoso assado da minha mãe, um prato reservado para as ocasiões mais especiais. Na superfície, era uma cena idílica. Luzes douradas entrando pelas grandes janelas de sacada, o murmúrio baixo de conversas alegres, o tinir festivo de taças de vinho. Tias, tios, primos, todo o clã estava lá. Éramos, por todas as aparências externas, a família americana perfeita, bem-sucedida, unida e feliz. Eu estava indo bem como consultor financeiro na cidade, meu irmão Mark supostamente gerenciava uma divisão na empresa do meu pai, e tudo parecia estar exatamente onde deveria estar. Mas a perfeição é frequentemente apenas uma máscara, e por baixo da nossa, algo estava apodrecendo. O murmúrio suave da conversa diminuiu quando minha cunhada, Sarah, empurrou sua cadeira para trás e se levantou. Ela tinha um sorriso estranho e trêmulo no rosto, um que não chegava aos olhos. Ela ergueu sua taça de vinho. Gostaria de fazer um brinde, anunciou, sua voz um pouco alta demais, um pouco estridente demais. A família, a coisa mais importante do mundo, e a novos começos. Ela então fez algo que enviou uma lança fria de pavor através do meu estômago. Ela virou seus olhos, cheios de uma luz bizarra e triunfante, diretamente para mim. Mark e eu estamos esperando, continuou, deixando os suspiros felizes e parabenizações se espalharem pela sala por um momento antes de soltar a bomba. Mas há algo que todos vocês precisam saber. O silêncio que caiu foi absoluto, pesado e sufocante. Você poderia ter ouvido uma lágrima caindo. Ela respirou fundo, de forma trêmula e teatral, seus nós dos dedos brancos no cabo da taça, e olhou diretamente para meu pai. É do Daniel. As palavras não apenas ficaram ali. Elas atravessaram a sala como balas, envenenando o ar, despedaçando a ilusão da nossa família perfeita. Senti o sangue fisicamente drenar do meu rosto, uma sensação fria e corrente que me deixou tonto. Meu primeiro pensamento desesperado foi que era uma piada horrivelmente distorcida e doentia que só Sarah seria capaz de fazer. Abri minha boca, pronto para forçar uma risada, para dizer, Sarah, sobre o que diabos você está falando? Mas as palavras se dissolveram na minha garganta, porque cometi o erro de olhar para meu pai. Seu rosto não estava cheio de confusão. Não estava questionador. Era uma máscara de fúria pura, instantânea e fria. Ele não olhou para mim em busca de confirmação. Ele não fez uma única pergunta. Ele simplesmente acreditou. Ele se levantou, sua cadeira raspando alto contra o piso de madeira, e se moveu em minha direção. O som da palma da mão aberta dele estralando contra minha bochecha foi nítido e feio, um som que cortou o silêncio e ecoou nos meus ossos. Minha cabeça virou para o lado com tanta força que, por um momento, toda a sala inclinou. Meu ouvido tocou com um zumbido agudo. Tropecei para trás, batendo contra a mesa de aparador de mogno, chacoalhando a porcelana boa que minha avó havia deixado de herança. Antes que eu pudesse processar a ardência flamejante na minha pele, meu irmão, Mark, estava em cima de mim. Seu rosto era um teatro bizarro de raiva, uma emoção que parecia ensaiada. Ele me empurrou forte no peito. Seu bastardo doente, gritou enquanto eu tropeçava e caía no chão num monte. Através da névoa tonta de choque e dor, meus olhos procuraram desesperadamente por minha mãe. Ela era minha última esperança. Ela estava em pé perto da lareira, sua mão cobrindo a boca num gesto de horror. Mas quando seus olhos encontraram os meus, eles não estavam cheios de preocupação ou instinto protetor maternal. Eles estavam cheios de um nojo gelado e sem fundo. Ela me olhava como se eu fosse uma barata correndo pelo seu chão limpo. Do canto do meu olho, eu podia vê-los, o brilho azul enjoativo das telas de celular. Meus próprios primos documentando minha execução pública. Ninguém se moveu para me ajudar. Ninguém disse uma palavra em minha defesa. Naquele único momento horrível, deixei de ser filho, irmão, primo deles. Eu havia sido julgado, condenado e sentenciado sem uma única palavra de testemunho. Me levantei rapidamente, meu coração batendo um ritmo frenético e doloroso contra minhas costelas. Não disse uma palavra. O que havia para dizer? Seu julgamento era absoluto. Virei e saí daquela sala, minhas pernas instáveis embaixo de mim. Subi as escadas familiares para meu antigo quarto de infância e tranquei a porta. Os gritos abafados de baixo eram apenas ruído, uma trilha sonora para o momento em que meu mundo havia terminado irrevogavelmente.
Saí naquela noite, mas antes de sair daquela casa pela última vez, entrei no banheiro principal dos meus pais. A sala era grandiosa, opulenta, um testemunho do sucesso que eles tanto valorizavam. Peguei uma barra de sabão, minha mão agora firme com um propósito frio e claro. Na superfície do espelho grande ornamentado acima da pia de mármore, escrevi 4 palavras simples, e vocês nem perguntaram. A traição é uma coisa engraçada. Você pensa que a pior parte é o ato inicial, o momento chocante da faca deslizando nas suas costas. Mas não é. A pior parte é a torção lenta e metódica dessa lâmina nos dias e semanas que se seguem, feita pelas próprias pessoas que deveriam te amar mais. Para mim, a torção começou na manhã seguinte. Para entender a velocidade e eficiência da minha queda, você tem que entender o ecossistema da minha família. Pelo que eu me lembrava, operávamos sob uma regra simples e não dita. Mark era o filho dourado, e eu era o responsável. Mark tinha o sorriso fácil, o carisma natural, a habilidade incomum de se safar de qualquer problema que criasse. Eu era o quieto, aquele com cabeça para números, aquele que se esperava que fosse estável, confiável e, mais importante, que limpasse as bagunças frequentes e muitas vezes caras do Mark. Essa dinâmica não era apenas um sentimento. Era reforçada repetidas vezes. Lembro quando Mark fez 16 anos. Meus pais assinaram como fiadores um empréstimo para um carro esportivo novo e chamativo para ele. Para meu aniversário de 16 anos, recebi um título de poupança de $100 e uma palestra sobre responsabilidade fiscal. Quando Mark foi reprovado em 2 matérias na faculdade, meu pai ligou para um reitor que conhecia e fez as notas serem reavaliadas. Quando tive dificuldade com cálculo avançado, me disseram para simplesmente estudar mais. O exemplo mais gritante veio quando eu tinha 17 anos. Mark, então com 20 anos e cheio de ideias brilhantes, pegou uma quantia substancial de dinheiro, dezenas de milhares de dólares, da conta comercial do nosso pai. Ele havia sido convencido por um amigo sobre um investimento imperdível numa empresa offshore. Era um golpe clássico, é claro. O dinheiro e o amigo desapareceram da noite para o dia. Só descobri porque entrei no escritório do meu pai para fazer uma pergunta e o vi sentado lá, cabeça nas mãos, parecendo completamente derrotado. Ele estava prestes a confrontar Mark, e a explosão teria sido catastrófica para o relacionamento deles. Não podia deixar isso acontecer. Disse ao meu pai para me dar 24 horas. Me tranquei naquele escritório, alimentado por café e uma necessidade desesperada de consertar as coisas. Passei por anos de registros financeiros, códigos tributários e portfólios de investimento. Era um labirinto, mas meu cérebro sabia como navegar por ele. Encontrei uma série de brechas fiscais legítimas, embora agressivas, realocações de ativos e cronogramas de depreciação que poderiam legalmente absorver a perda ao longo de 2 anos fiscais. Era um trabalho complexo e exaustivo. Basicamente realizei uma cirurgia de emergência nas finanças da empresa. Meu avô, um homem perspicaz e direto que construiu o negócio original com suas próprias mãos, foi o único que realmente entendeu o que eu havia feito. Alguns dias depois, ele me chamou ao seu escritório, o ambiente cheirando a couro velho e seu tabaco de cachimbo favorito. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura, seu olhar penetrante. Esse foi o trabalho de um homem, Daniel, disse, sua voz baixa mas firme. Seu irmão é uma criança que gosta de brincar com fósforos. Você é quem entende o valor da casa. 2 anos depois, quando ele faleceu, seu testamento foi um reflexo daquela conversa. Foi seu julgamento final e inatacável. Ele me deixou o controle acionário, 60% completos de sua propriedade pessoal substancial e confiança, para ser transferido para meu nome no meu 35º aniversário. Os 40% restantes foram divididos entre Mark e nossos pais. Meus pais ficaram furiosos. Eles viram isso como um insulto pessoal, uma declaração pública de que haviam falhado com seu filho favorito. Eles nunca entenderam sua lógica. Meu avô não estava tentando punir Mark. Ele estava tentando proteger o trabalho de sua vida do Mark. Aquele testamento blindado, percebo agora, foi o tiro de largada para a corrida longa e paciente do meu irmão para me arruinar. E agora, seu momento havia chegado. Minha reputação, a base da minha carreira como consultor financeiro, estava sendo sistematicamente desmantelada pelo meu próprio pai. A primeira ligação veio às 8h05 da segunda-feira. Era do Walter, meu mentor e sócio-gerente da minha firma, um homem que eu respeitava imensamente. Daniel, disse, sua voz normalmente forte e pesada com um tom que eu nunca havia ouvido dele antes. Acabei de sair do telefone com seu pai. Meu sangue gelou. A finalidade em sua voz era aterrorizante. Walter, é mentira. É uma mentira nojenta e insana. Você tem que acreditar em mim. Escute, filho, ele suspirou. E o som era cansado, derrotado. Te conheço há 5 anos. Te vi trabalhar. No meu instinto, não acredito que você seja capaz de algo assim. Mas seu pai, ele não é apenas um pai bravo.
Como você sabe, ele está no conselho do nosso maior cliente institucional, o Fundo de Pensão Nortate. Ele deixou sua posição cristalina. Se você ainda estiver empregado por esta firma no início dos negócios amanhã, eles vão retirar sua conta de 9 dígitos. Senti o ar sair dos meus pulmões, como se tivesse levado um soco. Então é isso? Ele simplesmente ganha? Baseado numa mentira? Isso não é sobre ganhar, Daniel. É sobre sobrevivência. O conselho fez uma reunião de emergência há 1 hora. Você está sendo colocado em licença administrativa indefinida, efetiva imediatamente. Vamos embalar suas coisas. Sinto muito. Minhas mãos estão amarradas. A Alinha morreu. Eu estava sentado no meu apartamento estéril e minimalista, um lugar do qual eu tinha tanto orgulho, um símbolo da minha independência. De repente, as paredes cinzas pareciam um túmulo. O segundo golpe veio naquela tarde. Meu senhorio, um professor de história aposentado e amigável que sempre perguntava sobre minha semana. Desta vez não. Sua voz estava rígida, fria e formal. Sr. Harrison, preciso falar com você sobre seu contrato de aluguel. Recebi uma ligação esta manhã do seu pai. Ele me informou que é sócio sênior no grupo imobiliário que possui este prédio, um fato do qual eu não estava ciente. Seu tom estava pingando acusação. Dadas as circunstâncias sérias que foram trazidas à minha atenção, sentimos que é do melhor interesse da comunidade do prédio rescindir seu contrato. Conforme a cláusula de torpeza moral, você tem 30 dias para desocupar as instalações. Eles não estavam apenas me expulsando. Estavam metódica e cruelmente apagando todo o rastro de mim da vida que eu havia construído. Aquela semana foi uma descida a um tipo especial de inferno. Tentei ligar para um colega, um cara que eu pensava ser amigo, para tentar explicar. Ele ouviu por 30 segundos antes de me interromper. Olha, Dan, não sei o que está acontecendo, mas meu conselho é ficar quieto. Não posso ser visto falando com você agora. Ele desligou. O ostracismo social foi absoluto. Vizinhos que costumavam conversar comigo no elevador agora olhavam freneticamente para seus telefones ou fingiam estar absortos nos números dos andares. A barista amigável da cafeteria na minha esquina, que sabia meu pedido de cor, de repente não conseguia me olhar nos olhos e me passou meu copo em silêncio. Notícias, ou melhor, fofocas viciosas, viajam na velocidade da luz numa cidade que se orgulha de ser uma coleção de cidades pequenas. E meu pai, com suas conexões e sua fúria justa, estava atiçando as chamas. A única tábua de salvação naquela escuridão sufocante era Helena, minha melhor amiga desde os 5 anos. Tínhamos um vínculo que transcendia a família. Ela conhecia o verdadeiro eu, o eu antes dos títulos e expectativas. Seu nome piscou na tela do meu telefone, e foi a única ligação que consegui atender. Dani? Meu Deus. Dani, você está bem? Ela soluçou no telefone antes mesmo que eu pudesse dizer olá. Não acredito numa palavra disso. Nem uma única palavra suja. Você sabe disso, certo? Mark me ligou, sabe? Ele me ligou para me dar a versão deles da história. Ele soava tão presunçoso, tão ensaiado. Me deu arrepios. O que está acontecendo? Ouvir sua voz, sua crença feroz e inabalável em mim, foi a única coisa que me impediu de me despedaçar completamente. Não sei, Ellie, sussurrei, minha voz rouca de desuso. Acho que minha família está tentando me destruir. Então o que fazemos? Ela perguntou, sua voz mudando de preocupada para modo guerreira. Vou lá. Vou gritar com eles. Vou falar com seus primos. Vou descobrir quem gravou. Não, disse, uma clareza fria e súbita cortando a névoa do meu desespero. Foi uma percepção terrível. Não faça. Não há nada que você possa fazer. Não há nada que alguém possa fazer. Você não pode lutar contra uma mentira quando os mentirosos são sua própria carne e sangue. Eles construíram uma parede, e a verdade não consegue passar por cima dela. Soube então com absoluta certeza que não podia ficar. Ficar seria afogar lentamente no veneno deles. Todo dia seria um tormento fresco, uma nova humilhação. Meu pai havia transformado minha casa, meu mundo inteiro, numa cela de prisão. Então comecei a tarefa sombria de desmantelar minha própria vida. Vendi meu carro por metade do que valia. Vendi o relógio vintage do meu avô, uma peça que sempre me tranquilizava. Fiz uma empresa de consignação limpar meu apartamento, os móveis e arte que eu havia escolhido tão cuidadosamente agora apenas inventário para estranhos. Fiz uma mala grande e uma mochila. Então fui ao banco e saquei cada centavo que tinha, um pacote tangível da minha vida passada. No aeroporto, me aproximei do balcão de passagem sem destino em mente. Olhei para o vasto painel de partidas, uma lista tonta de lugares que não eram aqui. Preciso de uma passagem só de ida, disse ao atendente. Para onde, senhor? Ela perguntou, sua voz entediada.
Qualquer lugar, disse, a palavra tendo gosto de cinza. Qual é o próximo voo saindo que vai para o oeste? O mais oeste que conseguir? Ela digitou no teclado. A Alaska Airlines para Portland, Oregon. Sai em 45 minutos. Portão B, 12. Aceito, disse. Paguei em dinheiro. Usei o nome Daniel Harrison pela última vez. Enquanto caminhava em direção ao portão, passei por uma grande lixeira. Sem quebrar o passo, peguei meu smartphone, o dispositivo que guardava todos os contatos e memórias da minha vida anterior, e o joguei dentro. Ouvi a tela rachar quando bateu no fundo. Foi uma execução simbólica. Daniel Harrison estava morto. Ele morreu na sala de estar dos pais, cercado por sua família amorosa. Enquanto o avião subia no céu noturno, olhei para baixo para as luzes cintilantes indiferentes da cidade onde havia construído uma vida, e onde essa vida havia sido tão eficientemente queimada até o chão. Não senti tristeza. Não senti raiva. Não senti nada. Um entorpecimento terrível e vazio. Estava no exílio, um fantasma voando em direção a um futuro que não conseguia nem começar a imaginar. Portland foi apenas uma parada temporária, um portal estéril para outro lugar. Peguei um ônibus chacoalhante e desconfortável da cidade, um vagão que cheirava a café rançoso e desinfetante industrial, indo em direção à costa. Não tinha um plano. Tinha um instinto para anonimato. Precisava estar em algum lugar pequeno, em algum lugar onde a sombra longa e vingativa do meu pai e sua influência não pudessem possivelmente alcançar. No mapa desbotado na rodoviária, vi um nome que parecia me chamar. Port Blossom. Soava como um lugar que não existia realmente, um canto esquecido do mundo. Soava perfeito. Port Blossom era uma cidade que parecia estar se agarrando à própria borda do continente, um lugar onde as cores primárias eram o cinza agitado do mar de novembro, o verde profundo e sombrio das florestas de pinheiros, e a ferrugem desgastada dos barcos pesqueiros no porto. O ar era espesso com cheiros de sal, diesel e terra úmida. Era tão longe da minha vida antiga de salas de reuniões polidas, ternos sob medida e o perfume de colônia cara quanto eu poderia chegar. A primeira coisa que fiz foi encontrar um quarto barato de motel no Fisherman's Rest. Um lugar alugado por semana com uma placa de neon piscante e encanamento questionável. A segunda coisa que fiz foi me dar uma nova identidade. Daniel havia ido embora. Eu seria Miles, apenas Miles. Parecia certo. Eu tinha milhas para percorrer, literal e figurativamente, antes de poder me sentir uma pessoa inteira novamente. Minhas economias eram uma tábua de salvação, mas finita. Precisava de trabalho. Meu currículo, toda a minha história profissional como mago financeiro, não era apenas inútil aqui, era uma responsabilidade. Era um elo com o passado que eu precisava enterrar completamente. Então, no meu segundo dia, caminhei até as docas, o coração industrial pulsante da cidade. O chefe do porto, um homem chamado Gus com um rosto como um mapa topográfico e mãos como carvalho retorcido, simplesmente riu alto quando pedi trabalho. Olhe para você, filho, ele riu, seus olhos percorrendo minhas mãos limpas e sem calos e minha jaqueta de habitante da cidade. Você é um turista que tomou o caminho errado. O que diabos faz você pensar que pode lidar com esse tipo de trabalho? Isso aqui é para homens acostumados a quebrar as costas, não os corações. Sou um aprendiz rápido, disse, minha voz firme apesar da ferroada das palavras dele, e não tenho medo do trabalho. Me dê uma chance. Ele me avaliou por um longo momento, então apontou com o queixo para uma pilha montanhosa e emaranhada de redes, equipamentos de pesca e correntes enferrujadas. Aquela bagunça precisa ser classificada, limpa e consertada. É um trabalho que ninguém quer. Esteja aqui às 5 horas da manhã. Vamos ver se você dura o dia. Aposto que não. Aquele primeiro dia foi um círculo do inferno que eu não sabia que existia. Meus músculos, acostumados a uma rotina estruturada de academia, gritaram em protesto dentro da primeira hora. As cordas ásperas incrustadas de sal rasgaram a pele macia das minhas palmas. O fedor de tripas de peixe, salmoura e decomposição era uma presença física que revestia a parte de trás da minha garganta. Mas não parei, alimentado por uma raiva desesperada e sem nome. Trabalhei até minha coluna parecer que ia partir em dois e minhas mãos estavam cruas, com bolhas e sangrando. Falhei em tarefas. Amarrei um nó errado e fui gritado por um pescador. Derrubei uma caixa de gelo, enviando-a espalhando pela doca para o riso desdenhoso dos outros homens. Foi humilhante, mas não desisti. No final daquele dia brutal de 10 horas, um homem mais velho chamado Ben, que havia me observado à distância com olhos abertamente céticos, se aproximou. Ele era um desses homens velhos, magros e duros como carne seca que a costa parece forjar. Ele cuspiu um jato de suco de tabaco perto dos meus pés, um gesto de desdém casual. Você tem mãos moles para um trabalhador de doca, ele resmungou, declarando o óbvio. Elas vão endurecer, disse. Não olhando para cima da rede que estava tentando desembaraçar, meus dedos desajeitados e doloridos.
Ele me observou por mais um minuto, meus movimentos desajeitados e ineficientes. Talvez endureçam, disse, uma nota de algo além de ridículo em sua voz. Apareça amanhã. Esse foi o começo da minha nova vida. Aparecia toda manhã às 5, antes do sol. Carregava caixas pesadas de gelo até meus ombros doerem. Esfregava convezes de barcos de 4, aprendi a consertar redes, meus dedos lentamente se tornando mais hábeis. Mantinha minha cabeça baixa, minha boca fechada e meus ouvidos abertos. Os outros homens, uma equipe dura mas não unquim, lentamente começaram a descongelar. Pararam de me chamar de garoto da cidade e começaram a me chamar de Miles. Ben se tornou uma espécie de mentor relutante e resmungão, me ensinando como amarrar um nó direito que não escorregaria sob pressão e como ler o tempo vindouro na cor do céu. Mas à noite, sozinho no meu quarto de motel miserável, os fantasmas do meu passado vinham visitar. Eu ficava acordado no colchão irregular, a memória da mão do meu pai batendo no meu rosto, o olhar de nojo da minha mãe, o sorriso triunfante do meu irmão tocando num loop infinito e tortuoso na minha cabeça. Algumas noites, a raiva era uma entidade física, uma bobina quente apertada no meu estômago que me fazia querer socar a tinta descascando das paredes. Outras noites, era um luto frio e pesado que parecia que eu estava me afogando num oceano de perda. Houve um momento cerca de 6 meses no meu exílio quando quase perdi meu caminho completamente. E estava quebrado. Uma série de tempestades ferozes de inverno havia mantido a frota pesqueira dentro por mais de uma semana, e quando os barcos não saem, não há trabalho nas docas. Estava com meus últimos $20, e o dono do motel estava começando a me dar olhares duros. Estava sentado no único restaurante da cidade, tomando uma xícara de café, quando ouvi 2 empresários locais na cabine ao lado. Eles estavam reclamando alto sobre um negócio imobiliário comercial que estava caindo por terra. Eles precisavam de um empréstimo, mas sua estrutura financeira era uma bagunça. Meu cérebro antigo, o cérebro Daniel Harrison que eu havia tentado tanto suprimir, entrou automaticamente. Vi o problema deles instantaneamente. Vi a solução, um caminho claro e elegante através dos números. E também vi uma maneira de estruturar isso através de um fundo cego que me renderia uma pequena porcentagem não rastreável do negócio. Era legalmente cinza, o tipo de movimento inteligente e predatório que eu costumava ver os tubarões da minha antiga firma fazer. Teria sido fácil. Tão fácil. Eu poderia ter caminhado até lá, me apresentado como um consultor freelancer, e estar de volta aos meus pés numa semana, com dinheiro suficiente para deixar Port Blossom e suas dificuldades para trás. Sentei lá por muito tempo, meu café esfriando, e lutei com o homem que eu era e o homem que estava tentando me tornar. Podia sentir a atração sedutora daquela vida antiga, o poder, o dinheiro, a superioridade intelectual. Mas então olhei para minhas mãos. Elas estavam calejadas agora, com linhas profundas gravadas na pele e sujeira permanentemente embutida sob as unhas. Eram as mãos de Miles, as mãos de um homem que ganhava seu pão através de trabalho honesto e quebrantador de costas. Pensei no aceno de respeito relutante do Ben. Me levantei, deixei meus últimos $, no balcão para cobrir o café, e saí do restaurante para o ar frio e limpo. Escolhi ficar com fome. Foi uma pequena vitória privada, mas pareceu a decisão mais importante que eu já havia tomado. Estava escolhendo ser Miles, não um fantasma de Daniel Harrison. O verdadeiro ponto de virada, o primeiro passo em direção a um futuro genuíno, veio do lugar mais inesperado. A biblioteca da cidade. Era um refúgio aconchegante e bagunçado dirigido por uma mulher chamada Sra. Patel, uma mulher gentil e de olhos perspicazes de ascendência indiana que havia se mudado para Port Blossom de Seattle anos atrás para escapar da corrida de ratos da cidade. A biblioteca tinha um pequeno centro de recursos comerciais, mas ela estava lutando com a pequena livraria que dirigia de lado para complementar o financiamento escasso da biblioteca. E estava falhando. Numa tarde implacavelmente chuvosa, eu estava na biblioteca, principalmente apenas tentando me aquecer e ler um livro pelo qual não tinha que pagar. A vi curvada sobre seus livros razão na sala dos fundos, seu rosto uma máscara de preocupação profunda. Por um impulso nascido de desespero compartilhado, perguntei qual era o problema. Ela confessou, sua voz cheia de resignação cansada, que a livraria estava sangrando dinheiro e ela estava há cerca de um mês de ter que fechá-la para sempre. Deixe-me dar uma olhada, disse quietamente. Ela estava hesitante, naturalmente. Quem era eu? Apenas o cara quieto das docas. Mas ela também estava desesperada. Ela me levou à sala dos fundos e as caixas de sapato cheias de recibos. Passei os próximos 3 dias naquele espaço apertado e empoeirado enterrado na papelada dela. Não era uma questão de vendas ruins. O problema dela era um assassino clássico de pequenos negócios, em gestão de fluxo de caixa terrível e um sistema de inventário completamente ineficiente. Criei uma planilha simples para ela. Reestruturei sua dívida com os fornecedores, criando um plano de pagamento que ela podia administrar. Analisei seus registros de vendas e identifiquei seus itens mais lucrativos, mostrando a ela o que pedir mais e o que abandonar. Não fiz isso como consultor, fiz como vizinho.
Um mês depois, pela primeira vez em 2 anos, sua pequena livraria teve lucro. Um pequeno, apenas pouco mais de $100, mas estava impresso em tinta preta, não vermelha. A senhora Patel estava extasiada. E como é o jeito em cidades pequenas, ela começou a falar. Ela contou ao dono do restaurante. Ela contou à mulher que dirigia a loja de ferragens local. De repente, as pessoas em Port Blossom não estavam apenas vendo o cara quieto que carregava caixotes nas docas. Eles estavam vendo alguém que podia ajudá-los. Foi assim que minha nova vida realmente começou. Usei minhas economias escassas para alugar um pequeno espaço de escritório acima da loja de ferragens. Coloquei uma pequena placa pintada à mão na janela e Miles Financial Solutions. Ajudei pequenos negócios na cidade a gerenciar suas finanças. Não cobrava muito. Estava construindo algo muito mais importante que riqueza. Estava construindo confiança, um balanço equilibrado de cada vez. E foi então que realmente conheci Clara. Ela era filha de um pescador, nascida e criada em Port Blossom, uma força da natureza. Ela dirigia o mercado de peixes local com uma atitude sem bobagem e um amor feroz por sua comunidade. Ela me viu por aí, é claro. Ela veio até mim porque seu pai estava pensando em comprar um barco novo, um investimento massivo que poderia fazer ou quebrar o negócio da família. Ela queria uma segunda opinião imparcial sobre o financiamento. Sentamos em seu pequeno escritório gelado, o cheiro do oceano e peixe fresco ao nosso redor. Ela era inteligente, direta e não desperdiçava palavras. Ela não se impressionava com jargão financeiro. Ela se impressionava com honestidade. Nossa conversa não era sobre números. Era sobre risco, sobre o futuro da família dela. Passei 2 dias analisando o negócio e aconselhei o pai dela contra a compra, mostrando a ele em termos claros que isso o estenderia demais e colocaria todo o negócio dele em risco. Ofereci uma alternativa menor e mais administrável. Ela ouviu e confiou em mim. Nosso relacionamento cresceu dessa fundação de respeito. Não foi um romance de turbilhão. Foi lento, quieto e tão real quanto as marés. Foi construído sobre longas caminhadas ventosas na praia durante a maré baixa, sobre conversas sobre canecas fumegantes de café no restaurante, sobre um entendimento compartilhado e não dito de que o que importa não é de onde você vem, mas o que você escolhe construir. Pela primeira vez em 3 longos anos, senti que estava construindo um lar. Estava me tornando parte do tecido duro e resistente desta pequena cidade. Estava finalmente, verdadeiramente me tornando Miles. Por 3 anos, o passado foi um quarto trancado numa casa que eu havia queimado até o chão. Eu não tinha chave, e não tinha desejo de procurar por uma. Minha vida antiga, a vida de Daniel Harrison, havia se tornado uma história de fantasma que eu contava para mim mesmo às vezes nas horas mais escuras da noite, um conto de advertência para me lembrar de quão longe eu havia chegado. Minha vida como Miles era tangível. Meu trabalho era significativo. Meu relacionamento com Clara era a coisa mais honesta e fundamentada que eu já havia conhecido. Eu estava feliz. Não era uma felicidade alta e triunfante, mas uma paz quieta e constante que eu havia ganhado com minhas próprias 2 mãos. E então, numa terça-feira chuvosa de novembro, um fantasma daquela casa queimada veio bater na minha porta. Era uma tempestade de proporções bíblicas, mesmo pelos padrões dramáticos da costa do Oregon. O vento uivava como um animal ferido, e lâminas de chuva açoitavam contra as janelas do meu pequeno apartamento. Clara e eu estávamos bebendo chá, ouvindo a sinfonia da tempestade, quando uma batida frenética e desesperada na minha porta nos assustou. Não era uma batida normal. Era uma pancada em pânico e urgente que falava de crise. Clara e eu trocamos um olhar preocupado. Ninguém saía numa tempestade assim a menos que fosse uma emergência de vida ou morte. Abri a porta, e por um longo momento surreal, meu cérebro se recusou a processar o que eu estava vendo. Parada na minha porta, encharcada até os ossos e tremendo incontrolavelmente, seu rosto pálido e seus olhos arregalados com uma urgência aterrorizante, estava Helena. Minha Helena. Helena de uma vida atrás. Dani, ela sussurrou, sua voz um sopro trêmulo e mal audível. Meu Deus. É realmente você. Fiquei congelado, minhas mãos ainda na maçaneta. Vê-la foi como ver um personagem de um livro que você havia lido há muito tempo de repente entrar na sua sala de estar. Ela pertencia ao mundo que eu havia meticulosa e dolorosamente enterrado. Ela era do mundo que não deveria ser capaz de me encontrar aqui. Saí do meu estupor e a puxei para dentro, para fora da tempestade furiosa. Clara, com sua competência quieta e inata, imediatamente assumiu o controle. Ela envolveu Helena num cobertor grosso do fundo do sofá e empurrou uma caneca quente de chá nas mãos trêmulas dela sem dizer uma palavra. Helena, o que você está fazendo aqui? Finalmente consegui dizer, minha voz rouca e estranha aos meus próprios ouvidos. Como diabos você me encontrou? Não foi fácil, ela disse, seus dentes batendo tão forte que mal conseguia formar as palavras. Um investigador particular. Eu tive que. E esperei, Dani. Esperei você ligar, por um sinal,
por qualquer coisa. Depois de 2 anos, não conseguia mais aguentar. Acho que algo terrível está acontecendo em casa. Ela explicou que havia contratado um IP desalinhado mais persistente com o pouco dinheiro que havia economizado. Ela deu a ele meu nome e número do seguro social. Levou meses dele cavando através de migalhas digitais, mas ele finalmente encontrou um rastro fraco. Uma declaração de imposto para um consultor de pequenos negócios chamado Miles, usando meu seguro social, numa cidade chamada Port Blossom, Oregon. Era um tiro no escuro, uma perseguição selvagem, mas era a única pista que ela tinha. Ela comprou uma passagem de avião no dia seguinte. Não tenho prova concreta, Dani, ela disse, seus olhos implorando para eu entender, para acreditar nela. Não é como se eu tivesse uma gravação deles confessando num quarto trancado. É um sentimento horrível e rastejante no meu estômago de que algo está profundamente errado. Ela me contou sobre Mark. Sobre seu novo Porsche Cayenne. Sobre as férias caras que ele e Sarah estavam tirando para lugares como Itália e Caribe, espalhando suas vidas perfeitas por toda a mídia social. Ele estava contando ao círculo minguante de amigos da família que havia recebido um bônus de performance enorme da empresa do meu pai. Mas Helena, sendo uma paralegal de olho afiado, sabia como ler demonstrações financeiras públicas. A empresa do meu pai não estava prosperando. E estava lutando. Não havia bônus sendo distribuídos. E sua mãe, Helena continuou, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Ligo para ela, talvez uma vez por mês, só para verificar. Ela soa frágil, assustada. Ela é tão vaga. Ela muda de assunto no momento que pergunto sobre a nova riqueza do Mark ou como seu pai está realmente indo. Da última vez que liguei, perguntei se seu pai ainda estava gerenciando seu próprio talão de cheques. Houve esse longo silêncio terrível do outro lado da linha. E então ela apenas disse, e Mark está cuidando de tudo agora. E desligou em mim. Cada palavra que ela falava era um pequeno chip na parede grossa que eu havia construído ao redor do meu coração. O passado não estava morto. Estava apenas metastatizando. Helena, o que você quer que eu faça? Perguntei, um pavor frio se acumulando no meu estômago porque eu já sabia a resposta. Acho que ele está roubando deles, Dani, ela disse, as palavras finalmente saindo numa pressa de medo e convicção. Acho que ele tem feito isso por anos. Acho que ele está vivendo essa vida luxuosa com os fundos de aposentadoria deles enquanto diz a eles que o negócio está à beira do colapso. Seu pai, ele não está bem. Sua memória está piorando. Ele está vulnerável. E sua mãe está apenas concordando com isso, ou porque não vê ou porque está com muito medo de parar. Acho que essa coisa toda, a mentira que Sarah contou, nunca foi apenas sobre te tirar do caminho. Foi sobre obter controle do dinheiro. Sua herança foi apenas a primeira peça. Um fogo que eu pensava ter se extinguido há muito tempo, reduzido a cinza fria, começou a queimar no meu estômago. E isso não era mais apenas sobre minha vida roubada. Era sobre meus pais. Os pais que me traíram sem um segundo pensamento, sim, mas ainda eram meus pais. O pensamento do Mark, meu irmão presunçoso e inútil, predando eles na velhice, usando a saúde em declínio do meu pai como ferramenta para sua própria ganância. Era um novo nível de vil. Naquela noite, depois que Helena havia caído num sono exausto no meu sofá, não consegui descansar. A paz que eu havia cultivado em Port Blossom havia ido embora, substituída por uma raiva inquieta e justa. Fui ao meu laptop. As habilidades que eu havia tentado tanto enterrar, a mente analítica que eu havia tentado desligar, voltaram rugindo à vida. Eu não era mais um trabalhador de doca. Eu não era apenas Miles, o consultor de cidade pequena. Eu era Daniel Harrison, o especialista financeiro, e estava indo à caça. Comecei a cavar em registros públicos, arquivos comerciais, escrituras de propriedade, registros de terra. Trabalhei a noite toda, alimentado por pote após pote de café preto e uma fúria fria e crescente, e comecei a encontrá-las, as migalhas que Mark pensou ter escondido. Uma empresa de fachada, Vestrin Holdings LLC, registrada numa caixa postal em Delaware, com um único diretor listado cujo nome eu não reconheci, mas uma verificação cruzada rápida mostrou que a taxa de registro havia sido paga com um cartão de crédito ligado a um dos endereços conhecidos do Mark num estado diferente. Desleixado. Encontrei transferências de propriedade, pequenos lotes comerciais que meus pais possuíam há décadas como investimentos passivos, de repente vendidos para Vestrin Holdings por uma fração do seu valor de mercado avaliado. Encontrei diretorias interligadas com outras empresas de aparência duvidosa. Era uma teia complexa e emaranhada de engano, criada para lenta e quietamente sangrar meus pais até secarem. Helena estava certa. Ele estava roubando eles. Eu tinha o quê? Sabia que o crime estava acontecendo, mas não tinha o porquê. Não conseguia provar definitivamente a conexão entre essa fraude financeira elaborada e aquela primeira mentira terrível na sala de estar 3 anos atrás. Para o mundo exterior, apenas pareceria que Mark era um empresário ruim que havia feito alguns negócios questionáveis em nome dos pais idosos.
Eu precisava do elo crucial. Precisava conectar os dois. Precisava voltar. Olhei para Helena, dormindo pacificamente, seu rosto marcado com preocupação mesmo no sono. Ela havia arriscado tanto para vir aqui me avisar. Olhei para a janela respingada de chuva, para o oceano escuro e agitado. Não era mais um exilado se escondendo do passado. Eu era um filho, e ia desenterrar a verdade não importa o que me custasse. O tempo de se esconder havia acabado. Era hora de lutar de volta. A viagem de volta foi uma jornada através de uma paisagem de fantasmas. Por 3 anos, eu havia dirigido pela sinuosa e bela rodovia costeira do Oregon, o vasto Pacífico de um lado, os pinheiros altíssimos do outro, e sempre havia parecido liberdade. Agora, indo para sul, depois leste nas principais interestaduais, cada milha parecia um passo deliberado de volta à minha própria cova. A paisagem litoral verde e selvagem deu lugar a planícies empoeiradas e depois às rodovias familiares e congestionadas da costa leste. Clara queria vir comigo. Vi a luz feroz e protetiva nos olhos dela quando ela apertou minha mão antes de eu partir. Você não tem que fazer isso sozinho, Miles, ela havia dito. Mas eu tinha que fazer. Esta era uma batalha que eu tinha que lutar sozinho. Helena havia voado para casa um dia antes, prometendo ser meus olhos e ouvidos, me avisar o momento certo para atacar. E isso não era apenas sobre justiça. Era sobre reclamar o homem que eu era antes de tentarem me quebrar. A ligação veio quando eu estava fazendo check-in num motel estéril e anônimo a 20 milhas da minha antiga cidade natal. O lugar cheirava a alvejante e arrependimento. Eles estão todos lá. Helena era um sussurro tenso e urgente no telefone. Mark e Sarah acabaram de chegar no Porsche ridículo deles para o jantar de domingo. Vanessa está lá também. Ela parece miserável. Ele provavelmente estava se gabando. A guarda dele vai estar baixa. Faça agora, Dani. Vá agora, antes que perca a coragem. Caminhei pelo caminho de pedra familiar até a porta da frente da casa onde cresci. O gramado perfeitamente cuidado. A grande árvore carvalho da qual caí quando tinha 8 anos e quebrei meu braço. A ligeira depressão no terceiro degrau de pedra. Estava tudo dolorosamente igual, mas parecia um país estrangeiro. Um lugar que eu só havia visto em fotos. Não bati. Deslizei a chave da casa velha e gasta que eu ainda tinha no meu chaveiro. Uma chave que nem sei por que guardei todos esses anos. Na fechadura. Girou com um clique familiar. Entrei. Eles estavam na sala de estar. A mesma sala de estar onde minha vida havia sido detonada. Meu pai estava afundado na sua grande poltrona de couro. Parecendo menor, mais magro, um olhar vago e confuso nos olhos que não estava lá 3 anos atrás. Minha mãe estava voejando nervosamente ao redor dele. Endireitando almofadas que já estavam perfeitamente retas. Seus movimentos parecidos com pássaro e ansiosos. E no sofá, parecendo presunçoso e proprietário, como se possuíssem o próprio ar na sala, em Mark e Sarah. Minha prima Vanessa estava sentada sozinha numa cadeira perto da janela, olhando para o jardim, parecendo profundamente infeliz. No momento que me viram parado na entrada, a atmosfera na sala estalou e mudou. Minha mãe ofegou, sua mão voando para o peito como para impedir seu coração de saltar para fora. O rosto de Sarah ficou branco como giz. Meu pai fitou, um lampejo de reconhecimento, depois confusão, e depois uma carranca profunda e familiar que se assentou no rosto dele como uma máscara. Mas foi Mark quem falou primeiro, um sorriso cruel e zombeteiro se espalhando pelo rosto. Bem. Olhem o que o gato trouxe. Se perca, Daniel. Você não é bem-vindo nesta casa. Eu o ignorei completamente. Meu foco era singular. Caminhei com passos deliberados e firmes para o centro da sala e coloquei uma pasta manila fina e sem pretensões na mesa de centro. Não parecia muito, mas era uma bomba. Não estou aqui para falar sobre o passado, Mark, disse, minha voz perigosamente calma, um contraste gritante com um furacão de emoções dentro de mim. Estou aqui para falar sobre o futuro, especificamente o futuro dos nossos pais. Fiz uma pausa, deixando as palavras ficarem no ar. Vamos falar sobre a Westwind Holdings LLC. O sorriso foi apagado do rosto do Mark como se por um golpe físico. Sarah tirou nele um olhar de olhos arregalados em pânico. Não sei do que você está falando, Mark gaguejou, sua voz um pouco alta demais enquanto tentava recuperar o equilíbrio. Você rasteja de volta aqui depois de 3 anos de Deus sabe o que, provavelmente vivendo como um vagabundo, e começa a falar bobagem. É bobagem, pressionei, meus olhos fixos nos dele, me recusando a deixá-lo desviar o olhar. É bobagem que uma empresa de fachada sem ativos e sem funcionários, uma empresa que você secretamente controla, tem comprado as propriedades imobiliárias dos nossos pais por centavos? É bobagem que pelos últimos 2 anos você tem sistematicamente drenado dinheiro das contas comerciais do papai para os cofres dessa empresa? Vi um lampejo de movimento da minha mãe. Ela estava olhando para Mark agora, sua testa franzida em confusão genuína.
Mark, querido, ela disse, sua voz pequena e trêmula. Aqueles papéis que você me fez seu pai assinar mês passado, os para a reestruturação fiscal, para que eram realmente? Não seja ridícula, mãe. Mark retrucou, sua voz rachando com tensão. Estou tentando proteger os ativos da família, algo que este fracasso obviamente não sabe nada. Ele é apenas um fracasso, um perdedor lavado voltando aqui para tentar conseguir uma esmola. Uma esmola. Soltei uma risada curta, áspera e sem humor, isso é rico vindo de você. Abri a pasta. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Aqui, disse, deslizando um extrato bancário pela madeira polida da mesa. Aqui está a transferência eletrônica da conta da empresa do papai para a Vestrin Holdings, datada de 14 de outubro. E aqui, deslizei outro papel ao lado, está o recibo do pagamento de entrada para um novo Porsche Cayenne, feito da conta da Vestrin no dia seguinte. Me diga, Mark, como exatamente comprar um carro esportivo alemão de 6 dígitos protege os ativos da família? Mark estava suando agora, gotas visíveis de umidade na testa. Meu pai estava lutando para acompanhar a conversa, sua cabeça virando para frente e para trás entre nós, um olhar de confusão profunda e frustrada no rosto. O que é isso? O que está acontecendo? Mark está cuidando do negócio. Ele me disse. Não, pai, disse, minha voz amolecendo enquanto olhava para ele. Mark está te roubando. Foi então que a interrupção inesperada e perfeitamente cronometrada aconteceu. A campainha tocou, um toque alegre de 2 notas que estava totalmente em desacordo com a tensão na sala. Todos nós congelamos. Minha mãe, parecendo aliviada por qualquer distração, correu para a porta da frente. Era Helena, e parada ao lado dela, parecendo pálida e aterrorizada mais resoluta, estava minha prima, Vanessa. O que é isso? Uma maldita festa? Mark zombou, mas a bravata havia ido embora. Havia medo real e cru nos olhos dele agora. Vanessa não olhava para ele. Ela não olhava para ninguém exceto eu, seus olhos cheios de 3 anos de culpa acumulada. Ela estava segurando seu laptop como um escudo. Tia Carol, tio John, ela disse, sua voz tremendo mais clara. Há algo que vocês precisam ver, algo que deveria ter mostrado a vocês há muito tempo. Ela caminhou até a mesa de centro. Abriu o laptop e virou a tela para meus pais. Era um e-mail. Me inclinei para vê-lo, meu coração batendo forte. Era um e-mail da conta do Mark para a da Sarah, datado de 20 de outubro, o dia antes da festa fatídica de 60 anos do meu pai. O assunto era stark e brutal, o problema Daniel. O corpo do e-mail era curto e gelantemente claro. Sarah, amanhã é o dia. Precisamos fazer isso agora antes que o velho piore e comece a fazer perguntas reais sobre os números da empresa. Você sabe o que tem que dizer. Faça dramático. Faça doer. Temos que tirá-lo do testamento e da jogada para sempre. Esta é a única maneira de obtermos controle. Não estrague isso. A sala estava total e profundamente silenciosa. O zumbido baixo da geladeira da cozinha soava como um jato rugindo. A teia estava completa. A mentira e o dinheiro agora estavam inextricavelmente ligados. E então a represa quebrou. Não fui eu que gritei. Não foi Mark que se defendeu. Foi Sarah. Ela soltou um lamento longo e agudo. Um som de desespero puro e animalesco. Ela se afastou de Mark no sofá como se ele estivesse coberto de aranhas. Você. Você fez isso, ela berrou, apontando um dedo trêmulo e acusador para o marido. Você me disse que era a única maneira. Você me disse que ele estava arruinando a família com seus conselhos imprudentes, e tínhamos que salvá-la. Você prometeu que tudo ficaria bem. Você me prometeu. Ela então se virou para minha mãe, seu rosto uma máscara grotesca de lágrimas e rímel borrado. Ele me fez fazer isso. O bebê nem era real. Eu nunca estive grávida. Foi tudo mentira. Ele me fez mentir para todos vocês. A confissão, quando finalmente veio, não foi um sussurro. Não foi uma admissão quieta. Foi um grito. Uma torrente crua, feia e explosiva de palavras que rasgou o último fio do mundo podre e enganoso deles. Minha mãe fez um som pequeno e ferido, como uma criatura em dor, e ela desabou. Ela não desmaiou. Ela apenas se dobrou sobre si mesma, afundando nas almofadas da poltrona, soluçando nas mãos. Meu pai olhou para as palavras condenatórias na tela do laptop, depois para Mark, depois para mim, e por um único momento horrivelmente lúcido, a névoa da doença dele pareceu se dissipar completamente. Vi nos olhos dele. Ele entendeu. Ele entendeu tudo, e o olhar no rosto dele era um retrato de devastação absoluta e despedaçadora da alma. Mark apenas sentou lá, seu rosto cinzento, sua boca abrindo e fechando silenciosamente como um peixe ofegando por ar. Ele havia sido exposto, completa e totalmente. O jogo havia acabado.
No silêncio ensurdecedor e tocante que seguiu a confissão gritante de Sarah, uma nova voz cortou o caos emocionalmente carregado. Era calma, profissional, e carregava o peso inconfundível da finalidade. Acredito que ouvi o suficiente. Toda a cabeça na sala se virou em direção à entrada. Encostado no batente da porta da sala de estar, seus braços cruzados e uma expressão sombria e desapontada gravada no rosto estava o Sr. Winters, o advogado da família por mais de 30 anos, um homem que havia ajudado meu avô a redigir o próprio testamento que havia começado tudo isso, um homem que havia comparecido ao meu batismo. Helena, minha amiga brilhante e previdente, havia ligado para ele e pedido para ele estar por perto, apenas no caso. Ela disse que eu ia confrontar minha família sobre potencial má gestão financeira. Nem ela poderia ter previsto isso. Ele entrou na sala, seus sapatos de couro polido não fazendo som no tapete persa grosso. Seus olhos, no entanto, não estavam nos meus pais em desespero ou na Sarah histérica. Eles estavam fixos no Mark com a precisão de um laser. Mark, ele disse, sua voz quieta mas não deixando espaço para argumento ou negociação. A partir deste momento, sua autoridade de assinatura em todas as contas da empresa e da família está revogada. Seu acesso está congelado, efetivo imediatamente. Estarei peticionando ao tribunal primeira coisa amanhã de manhã para uma tutela de emergência sobre toda a propriedade dos seus pais, citando evidência clara de influência indevida e abuso financeiro de idosos. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão da vida do Mark. Você não pode fazer isso. Mark finalmente gaguejou, encontrando sua voz, que estava estridente de pânico. Eu sou filho dele. Eu estava cuidando deles. Isso é um assunto de família. Cuidando deles? A voz do Sr. Winters estava impregnada de um frio ártico. Pelo que acabei de ouvir com meus próprios ouvidos. E pela evidência documental clara que Daniel e Vanessa apresentaram, você tem sistematicamente liquidado os ativos deles para seu próprio enriquecimento pessoal, tudo baseado numa mentira desprezível criada para expulsar seu próprio irmão. Isso não é um assunto de família, Mark. Isso é uma ofensa criminal. Várias, na verdade. Sarah, sempre a sobrevivente, viu seu bote salva-vidas afundando e imediatamente começou a procurar por outro. Ela se arrastou em direção ao Sr. Winters, seu rosto uma súplica desesperada. Vou testemunhar, ela disse rapidamente, sua voz grossa de sinceridade fabricada. Vou contar tudo. Foi tudo ele. Ele planejou tudo. Ele me manipulou. Eu estava com medo. Ela nem olhou para o marido, o homem cujo grande esquema ela havia acabado de ser participante voluntária. Mark olhou para ela, boca escancarada. A traição final e previsível. Foi quase poético. Ele estava total e completamente sozinho, derrubado pelas próprias pessoas que havia usado e manipulado. Ele parecia um rato encurralado, seus olhos se movendo pela sala, procurando por uma saída que não existia mais. Seu olhar finalmente pousou em mim, e estava cheio de um ódio desesperado e venenoso. Você, ele sussurrou. A palavra engasgada de raiva impotente. Você fez isso. Não, Mark, disse, minha voz cansada, toda a luta de repente saindo de mim, substituída por um cansaço profundo e profundo. Você fez isso consigo mesmo. Você construiu este castelo de cartas. Apenas nunca pensou que alguém teria coragem de realmente soprar nele. O Sr. Winters assumiu o controle completo da sala. Ele era um general comandando um campo de batalha depois que a bomba havia explodido. Ele gentilmente guiou minha mãe soluçante e incoerente para uma cadeira no canto, falando com ela em tons baixos e calmantes. Ele sentou com meu pai, que havia se retirado de volta à névoa da sua confusão, e falou com ele simples e tranquilizadoramente. Ele fez Helena e Vanessa sentarem na mesa de jantar e escreverem declarações claras e concisas sobre o que haviam encontrado e testemunhado. Tudo foi tratado com uma eficiência quieta e devastadora. A família, como eu a conhecia, estava sendo desmantelada e colocada sob tutela bem diante dos meus olhos. Não conseguia respirar naquela casa mais. Saí para a varanda da frente, o ar fresco e limpo da noite de outubro um alívio bem-vindo depois da atmosfera espessa de doença e engano naquela sala. O sol estava se pondo, pintando o céu em pinceladas brilhantes de laranja e roxo. Alguns minutos depois, a porta da frente se abriu e minha mãe saiu. Seu rosto estava manchado e inchado, seus olhos vermelhos e vazios. Ela parecia 10 anos mais velha do que havia apenas algumas horas atrás. Daniel, ela sussurrou. Ela não conseguia se olhar para mim. Apenas olhava para o gramado perfeitamente cuidado, agora envolvido no crepúsculo. Sinto muito, muito mesmo. Não respondi imediatamente. E esperei. Finalmente, perguntei, minha voz plana, desprovida da emoção que estava sentindo. Não estava tentando ser cruel. Honestamente precisava saber a resposta. Sente muito pelo quê, mãe? Sente muito por acreditar na mentira? Ou apenas sente muito por ter sido pega? A pergunta a atingiu como um golpe físico. Ela estremeceu.
Não. Ela balançou a cabeça, lágrimas frescas escorrendo pelas bochechas devastadas. Não. Sinto muito por tudo. Por não te perguntar. Por não questionar. Por assistir seu pai. E pelo olhar nos meus próprios olhos. Vejo isso agora na minha memória. Vejo como deve ter parecido para você, como deve ter se sentido. Não há desculpa. Fui uma covarde. Ela finalmente se virou para me olhar, seus olhos implorando, desesperados para construir uma ponte sobre o abismo que agora jazia entre nós. Mas podemos consertar isso. Podemos começar de novo. Você pode voltar para casa. Podemos ser uma família novamente. Seu pai, ele precisa de você. Eu preciso de você. Ouvi suas palavras, as palavras que uma vez eu teria dado qualquer coisa para ouvir. E não senti a picada quente da raiva mais. Apenas senti uma tristeza profunda e sem fundo. Pensei na minha vida em Port Blossom. Pensei no sorriso honesto da Clara e sua crença inabalável em mim. Pensei na bondade rude do bem, da dignidade simples do meu trabalho. Pensei no homem que fui forçado a me tornar quando me livrei da pele de ser filho deles. Vou garantir que você e papai sejam cuidados, disse, e minha voz era gentil. Mas também era firme e inflexível como granito. Era afinal. O Sr. Winters e eu vamos estabelecer um fundo. Vocês terão o melhor cuidado que o dinheiro pode comprar. Vocês estarão seguros. Mark nunca poderá tocar nas finanças de vocês ou em vocês novamente. Respirei fundo, o ar frio picando meus pulmões. Mas não posso voltar para casa, mãe. Mas por quê? Ela soluçou, sua voz quebrando. Sei que te machucamos de uma forma imperdoável, mas podemos recuperar sua confiança. Vou passar o resto da minha vida recuperando-a. Não, disse suavemente, e a verdade disso se assentou nos meus ossos, fria e pesada como pedra. Você não pode. Confiança não é uma casa que você pode simplesmente reconstruir depois que foi queimada até o chão. Você não apenas acreditou numa mentira, mãe. Você estava pronta para acreditar. Você queria. Porque era mais fácil do que confrontar a verdade sobre seu outro filho, aquele que você sempre protegeu. E você ficou lá. Você assistiu papai me bater. E não fez nada. Posso te perdoar por ter sido enganada. Posso até, algum dia, te perdoar por ter sido fraca. Mas não posso esquecer isso. Nunca posso desfazer aquele momento. Olhei para a grande árvore carvalho, suas folhas um clarão brilhante de vermelho e dourado no crepúsculo. Aquela casa, disse mais para mim mesmo do que para ela, não é mais minha casa. Minha casa é em outro lugar agora. Virei e caminhei pelo caminho de pedra, deixando-a chorando sozinha na varanda. Não olhei para trás. Não havia mais nada lá para eu ver. Voltar para Port Blossom foi como respirar o primeiro ar limpo depois de estar preso debaixo d'água por muito tempo. O cheiro familiar do ar salgado, o grito melancólico das gaivotas, a visão reconfortante dos barcos pesqueiros balançando no porto. Era um bálsamo poderoso para minha alma machucada e batida. Quando parei meu carro alugado no prédio do meu apartamento, Clara estava me esperando nos degraus da varanda, uma garrafa térmica de café nas mãos. Ela não me bombardeou com perguntas. Ela não precisava. Ela apenas viu o cansaço e a finalidade quieta no meu rosto. Ela se levantou, envolveu seus braços fortes ao meu redor e segurou firme. Naquele abraço simples e silencioso, cercado pela vida que eu havia escolhido, senti a última das tensões da minha vida antiga finalmente começar a se dissipar. As semanas que se seguiram foram preenchidas com uma reconstrução quieta e focada, tanto externa quanto internamente. De volta ao leste, o Sr. Winters lidou com os detalhes feios e complicados com a precisão de um cirurgião. Uma tutela de emergência foi concedida por um juiz que estava, por todos os relatos, horrorizado com os detalhes do caso. Mark foi completa e irrevogavelmente cortado, deixado para enfrentar as consequências legais e financeiras de suas ações. Soube através de Helena que ele estava enfrentando potenciais acusações criminais por abuso de idosos e fraude. Sarah, fiel à sua palavra, pediu divórcio e, com a alavancagem do seu testemunho, saiu com uma porção significativa do que restou dos bens pessoais do Mark. Meus pais foram transferidos para uma instalação de vida assistida de alta qualidade perto de Helena, um lugar especializado em cuidados de memória que poderia dar ao meu pai a ajuda profissional que ele tão desesperadamente precisava. Falava com minha mãe ao telefone uma vez por semana. As conversas eram sempre difíceis, tensas, constrangedoras e cheias de suas desculpas lacrimosas e minhas respostas educadas, mas distantes. Estava cumprindo meu dever de garantir o cuidado dela, mas não estava oferecendo absolvição ou uma falsa sensação de reconciliação. Essa era uma linha que eu não podia e não cruzaria. As feridas eram muito profundas, a traição muito fundamental. Enquanto isso, minha vida em Port Blossom, que havia sido colocada em espera pelos fantasmas do passado, retomou com um novo senso de propósito.
Meu negócio de consultoria, Miles Financial Solutions, floresceu. A confiança que havia construído tão pacientemente dentro da comunidade era meu ativo mais valioso. Estava ajudando pessoas de quem genuinamente gostava, pescadores, donos de loja, comerciantes, a construir futuros seguros para suas famílias. Estava criando algo real e positivo no mundo. Meu relacionamento com Clara se aprofundou e se solidificou numa verdadeira parceria. Trabalhamos juntos num plano para ajudar os pescadores locais a formar uma cooperativa, reunindo seus recursos para comprar suprimentos em massa e dando-lhes mais alavancagem ao vender sua pesca para os grandes distribuidores. Éramos uma equipe, tecendo nossas vidas juntas, fio por fio, construindo um futuro baseado em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Cerca de 6 meses após o confronto, um visitante inesperado chegou. Estava trabalhando no meu pequeno escritório, a janela aberta para a brisa fresca do mar, quando um sedã alemão elegante preto, o tipo de carro que você nunca vê em Port Blossom, parou do lado de fora. Saiu Walter, meu antigo chefe, parecendo cada centímetro executivo de alto poder no seu terno caro sob medida. Ele parecia profundamente fora de lugar, mas seu sorriso era genuíno. Miles, presumo, ele disse com um sorriso irônico enquanto apertava minha mão. Você está bem, Daniel. O ar do mar combina com você. Sentamos na minha pequena varanda, bebendo o café das canecas descombinadas que eu havia comprado na loja de usados local. Ele me contou que havia seguido toda a história sórdida através do Sr. Winters. Ele se desculpou novamente, e com mais sinceridade desta vez, pelo que havia acontecido na firma. Deveria ter lutado mais por você, Daniel, ele disse, seu olhar sério. Deixei o conselho e seu pai me intimidarem. É uma das grandes lamentações da minha carreira. Você fez o que tinha que fazer para sobreviver, Walter. Disse a ele, e era verdade. Entendo isso agora melhor do que nunca. Bem, ele disse, se inclinando para a frente, seus olhos brilhantes com uma energia familiar e empolgante. Estou aqui por uma razão. Estou deixando a firma antiga. Estou cansado da burocracia, da política. Estou começando meu próprio empreendimento. Um grupo de investimento menor, mais ágil, focado no cliente. O tipo de lugar que sempre falamos sobre construir. E quero que você seja meu sócio. Meu sócio principal. Vamos construir do zero. Juntos. Diga seu preço, Daniel. Qualquer coisa. Volte para a cidade. Volte para onde você pertence. 3 anos atrás, essa oferta teria sido a culminação de todos os meus sonhos. Era a validação máxima. O escritório de canto, o salário de 7 dígitos, a parceria. A prova inegável de que eu havia conseguido. Olhei além dele, para o porto, onde Ben estava pacientemente consertando uma rede, seus movimentos lentos, rítmicos e praticados. Vi a livraria da Sra. Patel do outro lado da rua, uma placa de aberto agora pendurada orgulhosamente na janela, um pequeno testemunho de uma batalha vencida. Pensei em Clara, da vida quieta e sólida que estávamos construindo. Uma vida medida não em carteiras de ações e participações de mercado, mas em pôr do sol compartilhados e confiança inabalável. Voltei para Walter e sorri. Um sorriso real e genuíno que veio de um lugar de contentamento profundo. Obrigado, Walter. É essa oferta. Significa mais para mim do que você poderia saber. Realmente significa. Cura uma parte de mim que eu nem sabia que ainda estava ferida. Mas minha vida é aqui agora. Estou construindo algo diferente. Walter olhou ao redor, para a rua quieta, os prédios modestos e desgastados pelo tempo, e por um momento, vi a confusão no rosto dele. Ele não conseguia compreender por que alguém escolheria isso sobre o mundo que ele estava oferecendo. Mas então ele olhou para o meu rosto, realmente olhou para mim, e acho que finalmente entendeu. Ele viu que eu não era mais o mesmo jovem ambicioso e faminto que ele havia orientado. Eu era diferente. Estava com medo que você diria isso, ele disse, mas também estava sorrindo, um olhar de respeito genuíno nos olhos. Bom para você, Daniel. Bom para você. Sua visita foi o fechamento de um capítulo que eu não percebia que ainda estava aberto. Foi o momento em que entendi completamente que não precisava nem queria minha vida antiga de volta. Eu havia recebido uma oportunidade rara e excruciante, a chance de escolher minha vida 2 vezes, e eu havia escolhido melhor, mais sabiamente, na segunda vez. Havia um último fio para amarrar. Algumas semanas depois, outro carro veio à cidade, um sedã muito mais modesto e sensato desta vez. Era minha prima, Vanessa. Ela me ligou do restaurante, sua voz hesitante, perguntando se eu estaria disposto a encontrá-la. Sentamos numa cabine perto dos fundos, a mesma onde eu uma vez havia lutado com minha consciência sobre uma xícara de café. Ela parecia a mais velha. A culpa e o estresse dos últimos anos haviam esculpido novas linhas no rosto dela. Mas seus olhos estavam mais claros.
Não estou aqui para pedir que me perdoe, ela disse, suas mãos envolvidas ao redor da caneca de café. Sei que não mereço. Só, precisava dizer que sinto muito no seu rosto, por ficar lá, por gravar. Foi uma coisa covarde e cruel de fazer, e vivi com a vergonha disso todos os dias desde então. Por que você se manifestou, Vanessa? Perguntei quietamente. No final, o que te fez fazer isso? Porque era a coisa certa a fazer, ela disse simplesmente, encontrando meu olhar diretamente pela primeira vez, e porque estava cansada de ser uma covarde, assistindo Mark com minha tia e tio depois que você saiu. Era como assistir uma aranha lentamente envolver uma mosca. Ele era tão suave, tão convincente. Ele falaria sobre como você havia partido os corações deles, tudo enquanto os fazia assinar papéis que não entendiam. A culpa estava me comendo viva. Comecei a olhar através dos papéis na mesa dele quando visitava. Encontrei aquele e-mail. Tinha que fazer algo. Olhei para ela, para seu remorso genuíno e doloroso. Ela havia cometido um erro terrível, mas havia encontrado a coragem para corrigi-lo. À sua maneira, ela havia escolhido justiça sobre a conveniência do silêncio familiar. Sei, disse, e aprecio isso. Você fez a coisa certa no final, Vanessa. É isso que importa. Não podia apagar o passado, mas podia escolher como seguir em frente. Podia aceitar que algumas partes da minha família antiga estavam perdidas para mim para sempre, enquanto outras, como Vanessa, poderiam encontrar seu caminho de volta, não para como as coisas eram, mas para um novo tipo de relacionamento mais honesto. Estava traçando meus próprios limites nos meus próprios termos. Era um sentimento quieto e poderoso. O sentimento de estar no controle da minha própria história finalmente. No final, depois que todas as batalhas legais foram lutadas e a poeira se assentou, nunca vi um único centavo da herança do meu avô. Quando o Sr. Winters finalizou a contabilidade da propriedade, tomei uma decisão que o chocou, mas pareceu completa e totalmente certa para mim. Fiz ele pegar a totalidade da minha participação de 60% e colocá-la num fundo legal blindado e gerenciado independentemente. Seu único propósito era financiar o cuidado de longo prazo dos meus pais pelo resto de suas vidas. Os 40% restantes da propriedade, que era originalmente a participação do Mark e dos meus pais, eram mais do que suficientes para cobrir as taxas legais extensas e reembolsar cada dólar que Mark havia roubado das contas comerciais. Meus pais estariam confortáveis e seguros, e isso era tudo o que importava para mim nessa frente. O dinheiro havia sido a arma usada contra mim, e eu não queria nada com isso. Minha verdadeira riqueza não estava naquele fundo. Minha riqueza estava aqui em Port Blossom. Estava no respeito arduamente conquistado de uma pequena comunidade. Estava no negócio próspero que eu havia construído com minhas próprias duas mãos e minha própria mente. Estava no amor quieto e constante que compartilhava com Clara. Cerca de um ano após o confronto, Clara e eu ficamos num penhasco ventoso com vista para o Oceano Pacífico agitado. Havíamos acabado de fechar o terreno. Era onde íamos construir nossa casa. Não uma mansão como aquela em que cresci. Não uma declaração de status. Mas uma casa simples e sólida com janelas grandes para deixar a luz entrar e uma varanda para assistir às tempestades chegarem. Minha vida estava completa. Mais completa do que eu jamais imaginei que poderia ser. Mas havia mais uma coisa que me sentia compelido a fazer. Não conseguia esquecer o homem que eu era 3 anos atrás. Sozinho, quebrado, com seu nome e reputação sistematicamente destruídos. Pensei em quantas outras pessoas poderiam estar lá fora no mundo, enfrentando suas próprias traições devastadoras, suas próprias situações impossíveis, precisando de uma segunda chance mais sem os recursos para conseguir uma. Usando os lucros do meu próprio negócio de consultoria bem-sucedido, estabeleci uma fundação. Era pequena para começar, mas era real. Chamei de Harrison Grant, em homenagem ao meu avô, o único homem na minha família que havia visto meu verdadeiro valor desde o início. A fundação fornece subsídios e dinheiro inicial para jovens que foram vítimas de fraude financeira ou traição financeira relacionada à família, dando-lhes os recursos para conseguir ajuda legal, se realocar se necessário, e começar de novo, assim como eu fiz. Meu primeiro subsídio foi para uma jovem cujos irmãos haviam falsificado documentos para roubar sua herança dos pais. Ajudá-la pareceu mais recompensador do que qualquer bônus que eu já havia recebido na minha vida antiga. Minha história não é sobre vingança. Vingança é um fogo que te consome. Minha história não é sobre recuperar uma fortuna. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Minha história é sobre o que acontece depois que seu mundo queima até o chão. Você tem uma escolha. Você pode sentar nas cinzas pelo resto da sua vida, lamentando o que perdeu, ou pode usar o calor que permanece para forjar algo novo. Há algo mais forte. Há algo melhor. Há algo que é verdadeiramente seu. Não reclamei minha vida antiga. Criei uma que era infinitamente mais valiosa e autêntica. Aprendi que família não é apenas sobre o sangue que você compartilha. É sobre confiança, lealdade e respeito mútuo. É sobre as pessoas que aparecem para você quando você não tem absolutamente nada para oferecer a elas além de quem você é.
Minha família é clara, e bem, e a senhora Patel, e toda esta cidade teimosa e bonita que me deu um lar quando eu não tinha um. Ainda supervisiono o cuidado dos meus pais à distância. Um dever que executo por senso de compaixão, não obrigação familiar. Protejo minha paz ferozmente. Escolhi o homem que queria ser, e não deixarei os fantasmas do passado comprometerem essa vitória arduamente conquistada. Construí meu legado não do dinheiro que meu avô me deixou, mas dos valores que ele me ensinou. Integridade, resistência, e a dignidade quieta de uma vida bem vivida. E esse é um legado que ninguém jamais pode tirar de mim. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma, ou talvez até dado um pouco de força se vocês estão enfrentando suas próprias batalhas. Vocês já tiveram que enfrentar uma situação difícil onde tiveram que escolher entre o que era fácil e o que era certo?